Olá, meus amados, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as suas riquíssimas misericórdias e as bênçãos do nosso Deus estejam sempre sobre vós, sobre a tua casa, sobre a tua família, o seu trabalho e também sobre os teus planos em nome de Cristo Jesus. Nesse vídeo, meus amados, eu estarei falando de como Deus age, sobre a vida daquele que tem compromisso com Deus. Nós vamos visitar, melhor dizendo, o livro de Esther. Ver como Deus honrou Mardoqueu, utilizando o seu pior inimigo para honrá-lo. Amém? Também no final desse vídeo nós estaremos falando também, aliás, orando por você, para que Deus responda às nossas orações, te abençoando, dando a solução para o teu problema. Eu não sei qual é o teu problema, mas o nosso Deus sabe, tá bom? E, como de costume, eu quero te convidar, você, a fazer parte desse ministério, nos ajudar. Em nome de Cristo Jesus, esse ministério, esse trabalho, essa obra que eu estou aqui administrando, ela não me pertence, ela é de Deus. E sendo essa obra de Deus, em nome de Cristo Jesus, ela há de crescer. De uma forma ou de outra, pode se levantar quem quer que seja, o próprio diabo pode se levantar contra essa obra, que ela não prevalece. Como diz a palavra de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a amada Igreja de Cristo. E feliz daquele que pode participar, que deseja participar da obra do Deus vivo. E eu te convido então você a participar comigo dessa obra maravilhosa, que é de levar o Evangelho para as pessoas que estão precisando ouvir a verdade de Deus. Principalmente nesses dias tumultuados, de enganação, de mentira, de trapaça dentro das igrejas. Eu não preciso citar nomes, eu não preciso falar de igreja, não preciso falar mais do que eu já estou falando, porque você já sabe do que eu estou dizendo, o que está acontecendo. Hoje, a maioria das igrejas estão virando clubes sociais, ao invés de estar pregando a palavra de Deus, a verdade de Deus. Então eu te convido você a nos ajudar, a se associar a mim nesse ministério que é de Deus. E como é que você pode fazer isso? Bom, primeiramente, através das suas ofertas e do seu dízimo. Está passando agora nesse momento, no seu vídeo, o número da nossa conta que você pode fazer a sua doação, através da sua oferta, ou se você que está fora da sua igreja, por motivo de mudança, por algum problema, não sei qual é, mas que Deus tocou no seu coração que você deve devolver o dízimo à casa do tesouro. Nós temos condições de consagrar o teu dízimo. Basta que você na tua casa levante tua mão, consagre o dízimo e depois deposite na nossa conta. A segunda forma de você nos ajudar, com certeza, é com as suas orações. O levante que o inimigo tem feito contra essa obra é muito grande, utilizando inclusive próprios irmãos de igrejas, de outras denominações, que se levantam. Por quê? Porque nós pregamos a verdade, e a verdade fere, ela dói, bate contra aquilo que é a mentira. Então a sua oração também é muito bem-vinda. A terceira forma de você nos ajudar, e ajuda muito, é divulgando esse vídeo, enviando ele para os seus amigos, colocando na sua página, nas redes sociais, ou seja, difundindo o Evangelho de Deus. E a quarta e última forma que você pode nos ajudar é se inscrevendo no nosso canal. Tem pouquíssimos inscritos, mas em nome de Cristo Jesus, esse número será multiplicado por milhares e milhares de vezes. E você nos ajuda, então, se inscrevendo, porque quanto mais inscritos no nosso canal, mais a divulgação é feita pelo YouTube. Amém? Então, que os amados irmãos possam aproveitar bem essa mensagem de hoje. E eu te espero no final do vídeo também para que nós possamos orar por você em nome de Cristo Jesus. Amém.
Olá, meus amados, já estamos de volta. E como eu disse na introdução dessa mensagem, desse vídeo, hoje nós vamos falar de uma forma de como Deus age para aqueles que Ele deseja honrar. Nós vamos visitar o livro de Esther e vamos falar da vida de Mardoqueu, um judeu que não se dobrou diante das circunstâncias, diante do cativeiro, diante da ameaça da sua própria extinção, da sua própria morte, mas preferiu seguir as ordens, a lei, os mandamentos do nosso Deus. Foi um homem fiel e que amava a Deus. Amém? Para nós iniciarmos a nossa mensagem, eu gostaria de convidar os amados irmãos mais uma vez para pegar, a sua espada. Eu sempre falo que crente não anda desarmado, eu vou falar isso, vou repetir, porque isto aqui é o que salva a vida do crente. No exército, eu servi o exército em 1988, e lá eles falavam pra gente que o fuzil era a nossa namorada, que aquele fuzil queria salvar nossas vidas em uma batalha. E nós estamos em batalha. Então, essa espada, essa aqui, é que vai salvar a tua vida espiritual diante de uma batalha espiritual. O conhecimento da palavra de Deus, a forma como você vai agir, vai buscar a Deus, sempre estará aqui, em nome de Cristo Jesus. Então eu vou te convidar você a abrir, já mencionei que nós vamos falar sobre o livro de Esther. Lá no capítulo de número 6, nós vamos ler apenas o versículo de número 11. Esther, capítulo 6, versículo de número 11, que diz a seguinte palavra: E Amã tomou o vestido e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eterno Deus e soberano Pai, Tu que estás assentado em vosso trono, tendo à tua destra o teu Filho amado, Senhor Jesus. Te peço humildemente que nesse vídeo, nessa mensagem, o Senhor não permita que eu pregue, mas sim o Teu Espírito Santo, que essa mensagem, meu Deus, que o Senhor deu para nós, seja transmitida pelo Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que ela venha do Teu coração para nos dar a Tua luz, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, para a gente fazer uma pequena leitura dessa história do povo de Israel, o rei Assuero, rei da Babilônia, aliás da Pérsia, ele havia já escravizado o povo de Israel. E o rei da Babilônia, como eu disse, e da Pérsia, uma capital da outra, se agradava de levar os reis, os magistrados de cada povo que ele conquistava para servi-lo na corte. E vários príncipes e reis, então, assentavam-se à mesa dele. E o povo dos judeus, não, pelo menos não nessa época, não é mencionado nessa parte, não tinha ninguém, nenhum representante junto ao rei Assuero. A história de Esther é uma história muito bonita, começa, ou pelo menos o capítulo, o enredo principal da história é o casamento da rainha Esther com o rei Assuero, que era uma mulher muito bonita, uma judia muito bonita. Era sobrinha de Mardoqueu, ela é criada por eles, Mardoqueu a adotou, era sobrinha dele, e ele a adotou como sua filha.
e de forma que ela, após uma arrogância da rainha Vasti, o rei resolveu se casar então com a rainha Esther, ou futura rainha Esther. Mas eu quero pegar um plano de fundo, melhor dizendo, sobre essa história. Havia lá e fala aqui no capítulo 3, e fala no capítulo 6, que havia um algoz chamado Amã, um dos príncipes que assistia o rei Assuero. Dentre todos os príncipes, Amã se destacou e o rei se agradou dele no início da história de Esther, do livro de Esther. E o colocou acima dos outros príncipes. E determinou que todo mundo o adorasse, se prostrasse diante dele e o adorasse. Só que o Mardoqueu não fazia isso, porque era proibido. Está lá no livro, no Velho Testamento, Êxodo 20, que adorasse somente ao Senhor teu Deus e nenhum outro. Êxodo 20, versículo 1, adorás o Senhor teu Deus apenas e nenhum outro. E por conta disso, o ódio, o diabo, e aí eu tenho que fazer uma ressalvazinha, uma pequena vírgulazinha aqui para a gente poder explicar que essa foi apenas mais uma das investidas do diabo para exterminar o povo de Deus. Deus criou o seu povo dentro de um cativeiro, o povo foi oprimido por várias e várias vezes, tanto antes como depois dessa passagem. O povo de Israel, por conta da sua desobediência, foi entregue aos seus inimigos. Até pouco tempo atrás, até a era de Jesus Cristo, o diabo ainda levantou, precisamente no ano 77 depois de Cristo, o diabo se levantou, lançou mão do general Tito e destruiu Jerusalém. E com isso, esparramou todos os judeus para os 4 cantos do mundo. Então, tudo isso foram planos do diabo para destruir, para exterminar os judeus. Só que esse povo é um povo do próprio Deus. Não tem como. O diabo pode se levantar, pode achar que teve uma vitória momentânea, mas não teve. Então, essa passagem aqui é mais um dos levantes frustrados do diabo contra o povo de Deus. Ele instigou o coração de Amã para não só odiar a Mardoqueu, que não o adorava, porque se fosse do homem, de Amã, esse ódio, ele lançaria a mão apenas e tão somente de Mardoqueu, para ou matá-lo, ou jogá-lo no cárcere. Não, mas veio ao coração de Amã que exterminasse todo o povo de Deus. E isso mostra o ódio que ele tinha pelo povo judeu. Na frente nós vamos ver que ele fez uma forca para poder enforcar Mardoqueu, mas que essa forca foi usada para ele mesmo, que Deus pegou aquela maldição, aquela sentença de morte e transformou essa sentença de morte para Amã e não para Mardoqueu. Porém, não é esse o meu foco. O meu foco é que Deus usou um homem que odiava, que queria exterminar uma raça inteira e não só um único homem. Para vocês terem noção do tamanho do ódio que Amã tinha por Mardoqueu e a sua raça. Ele queria exterminar não só a Mardoqueu, mas todos os judeus. Para que ele fosse obrigado. Aí diz a palavra de Deus que Mardoqueu havia anteriormente a esse capítulo, capítulo 6, ele havia descoberto um plano para assassinar o rei Assuero. E chegou diante do rei Assuero
e contou para ele através da sua sobrinha, a Esther. E contou para ele, e o rei investigou e descobriu realmente que havia esse plano de assassinato contra ele, e dessa forma o rei se livrou da morte. E aquele assunto, presta bastante atenção, talvez esteja acontecendo isso com você, e aquilo lá morreu. Ficou-se esquecido aquela benevolência que Mardoqueu fez para com o rei. Só que tudo na vida, meus amados irmãos, tem o seu tempo. Existe, como fala a palavra da Bíblia, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de chorar, de rir, de dançar, de cantar, de morrer, de viver, de plantar, de colher. Há tempo para tudo. E as lágrimas que você plantou durante a sua vida, elas serão colhidas no momento certo, elas vão te trazer o seu fruto. E foi o que aconteceu com Mardoqueu. Durante um certo tempo, aquela benevolência, aquilo que Mardoqueu havia feito para com o rei Assuero, ficou no esquecimento. Só que o rei, e era costume da maioria dos reis, escrever como se fosse um diário chamado crônicas. As crônicas do rei, tudo que ele fazia, o que deixou de fazer, o que ele determinou, era escrito diariamente. E, por algum motivo, e até mesmo por alguns costumes de alguns reis, ele trazia essas crônicas para ler. E os escribas chegavam diante dele e iam lendo as crônicas do que o rei havia feito. E chegou justamente no tempo determinado por Deus para ler aquela passagem onde Mardoqueu salvava a vida do rei Assuero. Já havia se passado algum tempo, a Bíblia não fala quanto tempo, mas se passou algum tempo. Provavelmente anos, até que Mardoqueu fosse lembrado pelo rei através da leitura das crônicas. E naquilo, Deus já tocou no coração do rei. Isso é um plano divino. E o curioso, o engraçado, aliás, é que um dos servos do rei disse, olha, Amã está aí na porta do pátio. E o rei pensava-se consigo mesmo, como é que eu vou honrar esse homem que salvou a minha vida? Para o rei pouco se importava se aquele povo era judeu, se era assírio, se era outro. Ele era um rei, de certa forma, justo, porém gostava de um pouco de dinheiro. Tanto é que vocês vão ver que o rei vendeu esse povo que ele mandou exaltar a Mardoqueu, vendeu para o próprio Amã por conta da ira, porque tem o rebote aí do inimigo. Mas vamos voltar a esse texto, ao contexto do texto. Quando o rei Assuero ficava pensando, mas o que o rei faz para poder honrar esse homem, a qual eu me agrado a honrá-lo? E nesse instante chegava uma pessoa dizendo que Amã estava no pátio para conversar com o rei. E o rei imediatamente manda chamar Amã. E pergunta para Amã, melhor dizendo. Amã, o que um rei deve fazer para honrar uma pessoa? Amã imediatamente achou que se tratava dele. O rei perguntando para mim o que se deve, então ele caprichou nas honrarias. Olha, rei, o senhor tem que pegar a mula do rei que o senhor costuma andar, pôr essa pessoa em cima dessa mula, pegar as vestes reais que o senhor costuma vestir essa pessoa, colocar o seu cetro, a sua coroa nessa pessoa e pegar um dos príncipes principais, ele achava que era com ele. E ele vai pegando esse cavalo e vai andando nas ruas da cidade, rua por rua, apregoando ou gritando ou tornando-se público que aquele era um homem cuja o rei agradava honrá-lo. E o rei falou, imediatamente, boa é essa sua ideia, Amã. Gostei demais. Então faz o seguinte, faz tudo isso que você disse agora com o judeu Mardoqueu. Você que vai fazer isso, você que teve a ideia. Então, meus amados, Deus obrigou
através do rei Assuero, a honrar Mardoqueu. Ele pegou o pior inimigo que poderia ter, um inimigo que queria destruir a raça inteira, e fez com que ele saísse dessa forma, como eu disse, com Mardoqueu sentado na mula, e ele à frente, gritando e dizendo: este é o homem cujo rei quer honrar. Por que eu trago isso para mim nesse dia de hoje? Que quando o rei, o nosso rei Jesus Cristo, glória a Deus, quer honrar alguém, ele usa o teu pior inimigo para te honrar. Ele faz com que você tenha vitória sobre aquilo que mais te machuca. Ele pega o teu pior algoz para te honrar. Porque nós servimos um rei que é justo, que é maravilhoso, que é poderoso para transformar a nossa situação, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós servimos o Rei dos Reis. Assim como o rei Assuero obrigou, e isso pela vontade do nosso Deus, a fazer com que o pior inimigo que poderia existir na face da terra honrasse a Mardoqueu, nós também temos essa possibilidade. Existe uma historinha, que eu já escutei ela várias vezes, de uma certa senhora, muito pobre, evangélica, crente, fiel a Deus, que orava, perdão, que orava no seu barraco simples, humilde, de um cômodo só. Orava pedindo a Deus, porque ela não tinha nem mesmo o que comer. Ela orava a Deus: Senhor, manda o teu alimento, manda a tua providência, a tua provisão. E ela orava e passava ali um feiticeiro e escutava a oração daquela crente. E ele passava, escutava naquele mesmo horário, e ela pedia: Senhor, tá faltando as coisas para mim. E ele resolveu abusar de Deus. Fez uma grande cesta básica com tudo que podia ter, e ele mesmo enviou essa cesta para essa pessoa, pagou alguém para entregar essa cesta para ele. E entregou, e ela começou então a glorificar a Deus pelo provento. Ela não sabia até então que era o feiticeiro que havia enviado para ela aquela cesta básica. E nisso, o feiticeiro ficou indignado. Poxa, mas eu que estou dando lá, ela ainda está agradecendo a Deus? E aí ele foi se revelar para a pessoa. Falou: não foi Deus que mandou essa cesta para você, não. Fui eu, o feiticeiro. E ela, sorrindo, virou para ele: fora, quando Deus age, até o diabo abençoa a gente. E é assim mesmo, irmão. Pode ter sido um caso não verídico, uma brincadeira, mas retrata bem o que Deus faz por nós. Deus usa um estranho para te abençoar, uma pessoa que nunca te viu. Deus usa até os teus inimigos e até os animais. Deus usa quem Ele quiser. Assim como Mardoqueu ficou no esquecimento durante alguns anos, você pode estar pensando hoje: mas já faz tanto tempo que eu estou clamando a Deus, que eu sou crente, que eu sou fiel, que eu estou orando, que eu estou buscando. Mas tudo tem o seu tempo, meu amado. Tudo tem a sua hora, o seu momento que Deus preparou para te abençoar. Aí você pensa ainda: além de estar tanto tempo, eu não vejo aqui ninguém, todo mundo é contra mim. Eu olho para um lado e eu posso falar sobre isso, porque eu sou expert nessa situação. Eu sou bem experimentado nisso. Eu não estou falando da boca para fora de alguém que está em um determinado local olhando para baixo. Não, eu estou vivendo isso, eu vivo isso também. Você olha para um lado, olha para o outro, você não vê uma saída. Eu costumo brincar que a única vantagem de você estar dentro de um buraco, porque você só pode olhar para cima, para Deus.
Às vezes você está dentro de um buraco. Você olha, vê parede de um lado, vê parede do outro, você olha para baixo, só vê o fundo. E olha para cima, aquele buraco enorme, aquela distância tão grande. O buraco fundo que você está. A vida é desse jeito. E aí vem o inimigo ainda se levanta para tentar te matar, para tentar te destruir. Eu não estou falando isso da boca para fora, eu vivo isso. Pessoas se levantando. Tudo que você faz é com muito sacrifício. Os outros veem uma pessoa que não é evangélica, que não é cristã, consegue as coisas numa facilidade enorme e você, tudo para você é difícil, é complicado, é com suor, é com lágrimas. Você consegue as coisas aos pouquinhos. Quando você consegue uma coisa, perde 10. Você dá um passo para frente e 20 para trás. E como eu disse, você não consegue enxergar uma saída. Tudo que você olha para o seu redor, você não consegue ver um rosto amigo, um rosto favorável. Você só vê pessoas que estão contra você, te acusando, te batendo, te humilhando, te envergonhando. A própria situação, às vezes, fazem isso. Às vezes a pessoa nem abre a boca e você já sente que ela já está te acusando. Meu amado, meu irmão, eu quero te falar nesse vídeo, nessa mensagem, uma coisa muito importante. Da mesma forma que Deus usou Amã, inimigo mortal dos judeus, para abençoar a Mardoqueu, da mesma forma que Deus usou uma mula para falar com Balaão, da mesma forma que Deus usou um gigante de aproximadamente 2,80 m de altura para engrandecer ao rei Davi. E tantas outras passagens, da mesma forma que o nosso Deus deu o seu Filho único para morrer na cruz do Calvário, para nos dar a salvação. Ele vai operar na tua vida. Ele vai transformar essa situação que você vive hoje, que você está passando, em uma situação favorável. Ele vai usar os teus próprios inimigos, se for preciso, para te abençoar, para te mostrar o caminho e que Ele é Deus. Isso é questão de tempo, meu amado. Isso vai acontecer na tua vida porque o nosso Deus prometeu que seria assim. Não é eu que estou falando. Não deixe de crer nessa palavra. Porque o dia que eu deixar de crer nessa palavra, eu morro. Porque tudo que me sobrou nessa vida foi a fé que eu tenho no Deus que eu amo. O dia que eu perder essa fé, a minha vida acaba. Eu empenhei tudo o que eu tinha, toda a minha fé, no Deus que eu amo. E eu peço para que você haja da mesma forma. Às vezes as coisas são difíceis, às vezes você cata moedas para comprar o pão do café da manhã. Às vezes falta o gás e você não tem como comprar. Eu já passei por tudo isso, meu amado. E digo que às vezes ainda posso passar, porque essa é a vontade do nosso Deus. Mas eu sei que quando Ele quiser honrar esse servo dele, quando Ele quiser honrar você, Ele vai usar o próprio diabo, se for preciso, para cumprir essa honraria na tua vida, na minha vida. O nosso tempo, o meu tempo, o seu tempo vai chegar, em nome de Cristo Jesus. O que era choro será transformado em riso. O que era lágrimas será transformado em júbilo. E o que era vergonha será transformado em dupla honra. É a palavra do nosso Deus que diz isso. Só que para isso acontecer, você tem que permanecer fiel a Deus. Como foi o caso de Mardoqueu. Ele começou fiel, permaneceu fiel e morreu fiel a Deus.
Por isso ele viu a glória de Deus. Como diz a palavra, se creres, virás a glória de Deus. E você vai ver a glória de Deus se você não desviar dos caminhos do Senhor. Se você continuar chorando aos pés de Cristo. Ele vai responder a tua oração no momento apropriado, na hora certa. E não precisa você pensar, olhando, olha, não tem como, como é que eu vou conseguir um emprego que eu preciso se eu não tenho qualificação? Olha, o mesmo Deus que vai abrir essa porta, Ele vai te qualificar. Evidente que você tem que fazer a sua parte em oração, em jejum, em busca, em qualificação. Mas tem coisas que não estão nas tuas mãos, estão nas mãos de Deus. E quando cai nas mãos de Deus, a vitória é certa, em nome de Cristo Jesus. Eu quero te falar isso para você, levantar o teu ânimo, te dar esperança. Não desista. Mesmo que as circunstâncias digam ao contrário, fique sempre com a palavra de Deus. Fique sempre com aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Não faça como aquele profeta velho que trocou a palavra de Deus pela palavra de um outro profeta que mentia. Aquele que foi profetizar contra o altar de Jeroboão. Não faça dessa forma, fique sempre com a palavra de Deus. Permaneça fiel, permaneça firme na rocha que é Cristo. Na palavra de Deus que é uma rocha que nos sustenta. Não importa se compraram a tua vida para destruí-la. Não importa se fizeram uma forca para te enforcar. Não importa se há um decreto de morte, você às vezes já está desenganado pelos médicos, está com câncer ou com a outra doença. Não importa. Deus usa o próprio inimigo, o próprio câncer, a própria doença para poder te abençoar e te dar a vitória, em nome de Cristo Jesus. Às vezes você olha e realmente já chegou no final, eu estou no fundo, não tem como mais. E às vezes ainda desce mais um pouquinho o poço. Você nunca sabe onde é o fundo do poço, porque ele sempre pode descer. Hoje não tem jeito, não tem como. Olha, eu tenho vários testemunhos da minha vida que Deus respondeu no último instante, no último segundo. E eu lembro cada vez que o Deus maravilhoso que eu amo respondeu a esse servo. Eu lembro dos meus desesperos, das minhas orações, das lágrimas que eu chorei na presença do Senhor. Eu sei o que você está passando, porque eu já passei por isso e talvez até por coisa ainda pior do que você já passou. Mas graças ao meu Deus, ao Senhor que eu amo, eu nunca deixei de crer naquele que me criou, naquele que deu a vida por mim. Meu amado, está difícil, eu sei, mas tem de bom ânimo. O nosso rei venceu a morte. O nosso rei agrada a te honrar. Ele quer te honrar e vai te honrar no tempo certo. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Quero te convidar mais uma vez. Você que está aí, já perdeu a esperança, já não tem mais para onde recorrer. Como eu disse, está no fundo do poço, só pode olhar para cima. Quero te convidar a unir a tua fé com a minha. Vamos orar. Aquele que pode transformar a tua situação. Fecha teus olhos e abre o teu coração em nome de Cristo Jesus. Eterno Deus e soberano Pai que estás nos céus. Deus de maravilhas, de poder, de grande obra, Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Em nome do teu Filho amado, do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário por mim e por tanta gente, por muitos. No nome dele que eu clamo e peço, Senhor, visita agora a essa mãe que está chorando nesse momento, a esse pai de família que está desesperado,
a essa criança que chora de dor, meu Pai, a esse ancião que já não tem mais esperança na vida. Visita esse casamento, meu Pai, que o diabo está tentando destruir em nome de Jesus. Desfaz essa armadilha. Desfaz, meu Pai, esse jugo maldito que o diabo colocou sobre essa pessoa. Esse jugo, meu Pai, do vício no jogo, no álcool, no crack, na cocaína, na maconha, em pornografias. Visita essa pessoa, entrega ao adultério, à prostituição. E faz, meu Pai, a tua obra. Senhor, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. Eu não sei o que esse irmão está precisando, mas o Senhor sabe. Em nome de Jesus, corta, Senhor, esse decreto de morte. Desfaz, meu Pai, essa sentença maldita, em nome de Cristo Jesus. Põe por terra essa muralha, meu Deus, que impede que o teu povo avance, caminhe para frente. Desfaz, meu Deus, com essa barreira maldita, em nome de Jesus. Põe por terra toda a obra de macumbaria, de feitiçaria, de olho gordo. Desfaz, meu Pai, essa maldição que já está passando de pai para filho, essa maldição hereditária, ou essa maldição que foi lançada por uma mãe, por um pai, em cima de um filho. Desfaz agora. Ou até mesmo essa maldição que foi adquirida por um pecado. Meu Deus, visita agora essa pessoa que está num leito de hospital, numa UTI, ou até mesmo na sua casa, desenganado pelo médico, esperando a hora da morte, meu Pai. Eu não sei o que o Senhor tem para essa vida, mas eu te peço em nome de Jesus que antes que o Senhor recolha essa pessoa, que o Senhor a salve, em nome de Jesus. Porque é muito mais importante a vida eterna do que a vida que nós passamos aqui, que é tão pequena, tão rápida. Mal piscamos os olhos, já estamos na nossa velhice, esperando a tua vinda. Oh, meu Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós somos tão falhos, não sabemos nem mesmo agradecer o que o Senhor faz por nós. Não sabemos nem mesmo glorificar o teu nome como o Senhor merece. Porque tudo que um ser humano possa fazer é pouco pelo que o Senhor já fez por nós. Amém.